Pela importância que a Mata Atlântica traz para a população, né? Aqui a gente é onde a população mais se concentra, é onde a gente tem uma riqueza de biodiversidade maior, que está mais ameaçada, e isso traz esse peso, né? Essa responsabilidade que a gente precisa atuar para reverter esse cenário. A Mata Atlântica ocupa 13% do território brasileiro. 145 milhões de pessoas vivem nesse bioma e 70% do PIB é gerado nesse território. Além de ter um papel fundamental na manutenção da qualidade de vida do brasileiro, sua biodiversidade abrange milhares de espécies vegetais, centenas de anfíbios, mamíferos, répteis e aves. Essas representam 8% de todas as espécies do planeta. Estima-se que sua área original era de 1.300.000 km². Porém, devido à exploração desenfreada, supõe-se que a cobertura florestal da Mata Atlântica está em aproximadamente apenas 30%. Por causa de seu histórico de degradação e da sua megadiversidade, esse bioma é apontado como uma das florestas tropicais mais ameaçadas do planeta e, por isso, os ecossistemas ali existentes são considerados prioritários para a conservação. Mesmo sob todas as ameaças, esse ecossistema abriga praticamente metade das espécies das aves brasileiras. São aproximadamente 900, sendo 213 endêmicas, ou seja, existentes somente em determinadas regiões. O ICMBio, como órgão executor de política de meio ambiente do Ministério do Meio Ambiente, ele estabeleceu como uma das estratégias elaborar o diagnóstico do estado de conservação da fauna brasileira. Então, esse é um dos papéis das responsabilidades do ICMBio. Então, as nossas estratégias de conservação se inicia através da avaliação de risco de extinção das espécies da fauna brasileira. O resultado dessa avaliação vai gerar a Lista Nacional Oficial de Espécies Ameaçadas de Extinção, que é publicada pelo Ministério do Meio Ambiente. Uma dessas estratégias para a conservação é o Plano de Ação Nacional, o PAN. O objetivo dos PANs é a conservação da biodiversidade e os seus ambientes naturais. A gente parte de uma lista oficial de espécies ameaçadas de extinção. Definimos quais serão as espécies, definimos um recorte que pode ser ecossistêmico, geográfico ou taxonômico. Definimos quais são as ameaças que colocam em risco essas espécies e, por fim, nós definimos quais são os atores que podem contribuir para a conservação. Então, ele possui um prazo específico, né? Ele possui objetivos específicos, ações e um prazo. Então, a maioria dos PANs tem um prazo de 5 anos. O Hábitat Mata Atlântica iniciou em 2017 e está encerrando agora em 2022. Atualmente, nós temos 48 planos de ação em execução e contemplam 884 espécies ameaçadas de extinção. Essas espécies variam de aves, peixes, até roedores e até animais não muito carismáticos, né? Então é um processo bem democrático para a conservação da biodiversidade. Os PANs que estão atualmente em execução já realizaram mais de 4.000 ações, envolvendo mais de 2.000 colaboradores, 400 instituições e mais de 400 parceiros dos grupos de assessoramento técnico, os GATs. Um plano ele não foca só no conhecimento, na pesquisa, ele é muito mais voltado para a gente reverter as ameaças que estão acometendo as espécies, né? Então a gente está focado
em reverter o problema. E reverter o problema implica em conhecer os problemas e atuar de diferentes formas. Então, qualquer pessoa, qualquer instituição que tenha uma atuação, que tenha uma interface, que tenha uma interação com um problema de conservação, ela é extremamente útil e importante para o processo, sabe? As pesquisas de conservação das aves silvestres em todo o território ficam a cargo do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres, o CEMAB, um dos 14 centros do ICMBio que tem como missão proteger o patrimônio natural e o desenvolvimento socioambiental brasileiro. Desde 2017, à frente do PAN para a Conservação de Aves da Mata Atlântica, o CEMAB estabelece estratégias prioritárias de conservação para 104 aves consideradas ameaçadas de extinção. De acordo com as categorias de avaliação da União Internacional para a Conservação da Natureza, dessas 104 espécies, uma é considerada extinta da natureza, 23 estão criticamente em perigo, 35 estão em perigo, 45 estão vulneráveis e 22 estão quase ameaçadas. O CEMAB, como todos os centros especializados do ICMBio, também é responsável pela coordenação de um plano de ação, né? Ele executa o plano, ele planeja e, junto com os parceiros, todos os colaboradores, a gente supervisiona a implementação de todo o planejamento, isso ao longo do ciclo do plano. Então, esse trabalho é contínuo e muito corpo a corpo com cada um dos colaboradores, né? A gente está sempre em contato, ajudando, é uma interação mútua, assim, a gente ajuda, eles nos ajudam, sempre isso é notório, assim, do processo. Sim, foi um trabalho bem interessante e desafiador, porque foi um dos primeiros planos que tem uma abrangência um pouco maior, né, uma abrangência regional, se tratando de um bioma tão importante que é o da Mata Atlântica, e a gente precisava atrair pessoas chaves, pessoas interessadas com a causa, para, junto conosco, elaborar um planejamento factível e interessante para a conservação das aves do bioma. Uma dessas aves é a saíra apunhalada. Ela possui, além de penas brancas e pretas, penas vermelhas entre a garganta e o peito. Mede entre 12,5 cm e 14 cm e sua dieta é composta basicamente por insetos. A saíra apunhalada é uma das aves da copa da mata e é uma espécie que somente ocorre no estado de Espírito Santo, algumas áreas de mata. Hoje em dia tem 2 sítios com essa espécie só e também uma população muito pequena, uma população conhecida de 17 indivíduos. A população está recuperando graças ao trabalho do Instituto Marcos Daniel e o programa de conservação da saíra apunhalada. E o futuro da espécie ainda temos muita incerteza, mas está muito mais positivo do que antes. Por outro lado, a saíra apunhalada, espécie super enigmática, super emblemática, assim, muito pelo aspecto da conservação, que é uma espécie raríssima, pouquíssimos indivíduos, menos de 20 indivíduos na natureza, foi recentemente redescoberta. E isso traz um apelo, uma sensibilidade para as pessoas a causa da importância de se ter atenção para essas espécies que estão desaparecendo e muitas vezes a gente não se dá conta, perde ali e a gente acaba nem conhecendo aquela espécie, como é o caso, por exemplo, da saíra. A gente pouco conhece, agora começando, engateando os primeiros estudos de biologia. Existe um pessoal dedicado lá, que estabeleceram um programa de conservação que está dentro do plano de ação das aves da Mata Atlântica. A gente fez um planejamento integrado, eles deram um detalhamento de um planejamento de conservação que faz parte de uma estratégia nacional, que é o plano de ação da Mata Atlântica. Nós estamos com 2 anos de programa, né? E a gente tem muitos resultados positivos, muitos resultados positivos que a gente tem muito orgulho de mostrar. Na vertente de pesquisa, a gente coletou dados inéditos sobre essa espécie,
que era uma ilustre desconhecida para o mundo científico, e hoje a gente tem bastante informação já. A gente hoje tem segurança de dizer que, em termos técnicos e científicos, nós estamos fazendo o melhor que a gente pode fazer para proteger essa espécie, que é esse monitoramento reprodutivo, garantir a sobrevivência dos filhotes. Então, assim, o plano de ação Aves da Mata Atlântica, ele é fundamental também, principalmente por estar num ambiente tão antropizado, né? E você tem ações que conservam essas aves e também essas espécies em específicos do plano, mas também o seu ambiente natural. Todo esse processo, né, de estratégia para conservação, ele só dá certo quando nós temos o quê? Parcerias, né? Essas estratégias, elas contam com o apoio de um número muito grande de parceiros, né? Quer sejam pesquisadores, quer sejam colaboradores, quer sejam entidades não governamentais, enfim, todos aqueles que nos ajudam também na construção dessas ações que implicam na melhor conservação da nossa fauna e da nossa flora. Nós precisamos, na verdade, muito dos parceiros. Somos demais dos parceiros, né, do envolvimento de todos os técnicos aqui para que as nossas ações realmente sejam efetivas aí, e a gente tem visto aí que realmente funciona. A gente sempre tem uma busca ativa, né, das pessoas que trabalham com conservação, com aves, que tem algum tipo de envolvimento, mas também tem a busca, a participação reativa, que as pessoas nos buscam, estou interessado em colaborar com essa causa aí, com a conservação das aves, com a conservação da Mata Atlântica, eu estou olhando para o trabalho que vocês estão desenvolvendo e estou achando interessante, quero me unir a isso. Então, eu fico muito satisfeita toda vez que a gente tem parceiros do ICMBio. Isso está muito representado através do CEMAV, por sermos um parque de aves. A relação do Parque das Aves com o PAN de Aves da Mata Atlântica começou no primeiro ciclo do PAN. Nós fomos convidados para compor o GAT, o Grupo de Assessoramento Técnico do PAN, com outros diversos atores que trabalham e atuam na conservação de espécies de aves ameaçadas de extinção. O Parque das Aves é uma instituição focada prioritariamente na conservação de aves do bioma onde a gente está, que é a Mata Atlântica. A gente entende isso como uma missão nossa, né? Salvar, conservar e proteger as espécies que ocorrem na Mata Atlântica. Então elas são a nossa prioridade número 1 aqui. E a gente entende que existe uma conexão muito intensa com o PAN, que tem essa mesma missão. O CEMAV, ele teve a felicidade de encontrar esse parceiro ao longo da sua trajetória aí, que hoje é o Instituto Claraves, que começou com o Parque das Aves, né? O Parque das Aves criou essa instituição, o Instituto Claraves, que é uma instituição dedicada para a conservação da Mata Atlântica, das aves da Mata Atlântica. A Carmel, que é a presidente do Parque das Aves, hoje também do Instituto Claraves. Eles já faziam bastante coisa com conservação de aves da Mata Atlântica, mas ela se sentia necessidade de fazer mais. E ela viu essa necessidade a partir de uma experiência que eles tiveram no quintal da casa deles, que foi a perda de uma pomba, que é a Paraclaravis Geoffroy, que existia ali no Parque Nacional do Iguaçu, naquela região, e simplesmente desapareceu. E esse símbolo representa pra gente aqui no Parque das Aves o pararu-espelho. O pararu-espelho é uma espécie de pomba, de rolinha, que existia aqui na região do Iguaçu. E a gente, na verdade, motivou toda essa nossa mudança para trabalhar com conservação direcionada para a conservação de aves da Mata Atlântica quando a gente se deu conta de que essa espécie provavelmente entrou em extinção. Além da Paraclaravis geoffroy, a jacutinga também é uma das espécies mais ameaçadas da Mata Atlântica, medindo em média 70 centímetros e pesando mais de 1 quilo. Suas principais características são as penas negras com detalhes em branco na ponta das asas e na cabeça, o papo vermelho e o seu bico azulado. Por meio do projeto Jacutinga, a ONG Save Brasil desenvolve ações e estratégias para a conservação dessa espécie, tendo um papel fundamental nessa causa. E
e o projeto já reintroduziu 55 jacutingas e hoje ele concentra solturas na Serra da Mantiqueira, no distrito de São Francisco Xavier, em São Paulo. E nossa grande esperança é que a gente consiga despertar na comunidade o sentimento de orgulho, de valorização do ambiente no qual elas fazem parte e que elas percebam a urgência da importância da preservação das florestas com toda a sua biodiversidade, para que a gente garanta tanto a nossa sobrevivência como das futuras gerações. É uma das realizações mais verdadeiras e mais puras que eu tenho, assim, sabe? Uma realização, eu acho que é uma realização institucional, mas eu vejo isso muito como uma realização pessoal, poder fazer parte disso, ter a oportunidade de acompanhar uma atividade dessa. Eu lembro que quando eu fui acompanhar a liberação, essa soltura branca das jacutingas, no ambiente de ocorrência natural delas lá, nessa parceria com a SAVE Brasil, no estado de São Paulo, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida como veterinária, né? Ver aquele animal nascido aqui, que foi treinado, foi preparado para ir para esse mundão da Mata Atlântica e desbravar toda aquela mata, foi um momento muito incrível, né? Ver a cautela dos animais, será que eu saio, será que eu não saio? Encontrar outros indivíduos da mesma espécie e trazer um monte de informação pra gente até hoje. Então tem muitas coisas assim que trazem, que enchem nosso coração, primeiro de muito orgulho desses indivíduos pelo papel que eles representam, né? O potencial deles perante a Mata Atlântica. Ela pode viver até 14 anos e um dos seus alimentos favoritos é o palmito jussara, sendo também a principal dispersora de seu fruto. A jacutinga encontra-se em perigo de extinção e não pode mais ser encontrada em diversos locais onde antes era avistada, como os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. É mais comum vê-la em áreas de conservação nos estados de São Paulo, Santa Catarina e Paraná, e suas principais ameaças são a caça ilegal e a perda de seu habitat. Bom, a jacutinga é uma espécie emblemática assim, da Mata Atlântica, né? Principal dispersor de sementes, principalmente do fruto da palmeira jussara, que é fruta, que é alimento para muitas espécies de aves. Também uma palmeira ameaçada de extinção. Então a gente quer trazer essa relação fauna-flora e para a importância do consumo consciente, né? As pessoas consomem palmito e muitas vezes de uma palmeira que está ameaçada, está desaparecendo. Então a jacutinga traz esse emblema para o nosso trabalho, que é conectar pessoas às aves e as aves à Mata Atlântica. Então esse foi um principal motivação assim, para a eleição dessa espécie. E nesse embalo de conservação, a responsabilidade compartilhada é o caminho para um mundo novo, para o fim de um cenário de destruição marcado por ciclos econômicos históricos de transformação e desmatamento da Mata Atlântica. Então, quando a gente fala de desmatamento, você está falando de uma série de questões, né? Você tem efeitos secundários que vão surgindo aí, a fragmentação que provoca a alteração do clima na floresta, espaços muito reduzidos, as espécies não conseguem achar alimento ou não conseguem, não tem mais aquele alimento disponível na natureza e acabam diminuindo as populações. E ficam expostas a predadores, ficam expostas a doenças, uma série de questões aí que está envolvidas. E as pessoas precisam entender isso, as pessoas precisam alertar para isso o mais rápido possível, senão vai ser tarde demais, sabe? Dentro da Mata Atlântica, agora existem somente ilhas de floresta, ilhas de habitat. Então está acontecendo o mesmo processo de isolamento, de redução de área, e as espécies estão ficando mais vulneráveis, tipo espécies nas ilhas, e sumindo por causa disso. Então isso é o lado muito preocupante, que estamos perdendo espécies. Já perdemos algumas espécies que nunca vão voltar mais, porque são extintas globalmente. Mas em muitos outros casos ainda tem esperança, ainda existem indivíduos dessas espécies e tem muitas pessoas, muitas instituições trabalhando em prol dessas espécies. O nosso objetivo é pelo menos frear essa perda de biodiversidade
para não perder mais peças do quebra-cabeça do lado. Então, nesse momento, o plano de ação da Mata Atlântica, ele está debruçado em proteger os pequenos fragmentos que restam, porque a Mata Atlântica foi dizimada, né? Então temos poucos fragmentos hoje, então a gente se dedica a proteger o que resta, para a gente no futuro próximo, que é os próximos passos aí do plano, a gente reconectar esses fragmentos, reconectar essas matas e assim ver a fauna e a flora prosperar em benefício da humanidade. Apesar do efeito tardio entre destruição e extinção, é esperado o desaparecimento de diversas espécies em um futuro próximo. A maior ameaça é, com certeza, a perda de habitat. Porém, mudanças climáticas, caça e captura e introdução de espécies exóticas também contribuem para o declínio populacional da maioria das espécies. A busca reativa de parceiros, sejam grupos institucionais ou indivíduos em atividades de conservação de diferentes espécies animais, como os observadores de aves ou ações que interfiram no desmatamento do bioma, reafirmam a luta pela redução das ameaças à Mata Atlântica. O Plano de Ação Nacional é literalmente implementado por uma nação. Então, com certeza, temos dentro do PAN não somente ações junto com as aves, mas também ações de comunicação, de educação, de conscientização, que ajudam o público a entender melhor a situação das aves da Mata Atlântica. É uma coisa boa, porque há um século as pessoas iam na África para matar a maior quantidade de animais, e hoje elas vêm para tentar o maior número, a maior biodiversidade de aves, a maior variedade de aves, e ter esses troféus como fotos, né? Isso tem que ser uma meta, a gente tem que perseguir sempre isso, porque as pessoas não podem conhecer só girafa e elefante, que são da fauna de outro continente. As pessoas precisam conhecer a sua fauna, conhecer o que é que lhe pertence ali, né? O que ela pode estar conectada, o que ela pode interagir, seja na prática da observação de aves, né? Na conservação mais ativa, de você participar de um projeto de restauração, né? Ou de coleta de resíduos, uma despoluição de rios. Então, usar elementos que já fazem parte da nossa biodiversidade é extremamente importante para a gente ter essa conexão, né? As pessoas se relacionarem. Olha, existe essa espécie que é nossa, que passa por um problema, que não está em outro continente, não está em outro país, está aqui. E a gente deve proteger essas espécies. A partir do momento que eu comecei a ver as aves livres, né, observar aquele mundo através de um binóculo, isso fez toda a diferença na minha vida. Quando a gente consegue fazer as pessoas retomarem esse contato com a natureza, né, onde a gente acredita que a gente pode ter essa sensibilização, né, para a conservação. Então, a observação de aves, ela ajuda muito a criar essa consciência, né, de conservação. Um trabalho compartilhado que envolve empatia e respeito pela natureza. O PAN Aves da Mata Atlântica vai além do planejamento no papel ou em salas de reuniões e perpassa por caminhos trilhados também por agentes externos para fazer acontecer os seus resultados e a sua consequência. Une em afeto pessoas com um sentimento mais enraizado pelo meio ambiente. De apaixonado. Acho que quem faz conservação é apaixonado. O PAN, para mim, ele foi meio que um filhote, né? Eu sempre acompanhei essa história do PAN na instituição e tenho me trabalhado com isso há muitos anos, e para mim foi um pouco natural assim, me envolver com isso e me dedicar com esse tipo de trabalho. Então eu considero que é o que eu gosto de fazer, porque acredito na ferramenta, acredito na causa, porque só com o envolvimento e essa sensação de pertencimento da sociedade, de se voluntariar, de se engajar na causa, a gente vai conseguir resultados importantes e
genuínos assim, né, para conservação. É muito importante para a gente trabalhar próximo de centros de pesquisa, né, do ICMBio, porque nos trazem, juntos a gente soma esses esforços, a gente fortalece os nossos esforços de maneira coletiva e a gente consegue tanto implementar demandas que existam por parte do ICMBio, mas também trazer uma devolutiva para eles de respostas, de demandas que eles tenham por parte dele. Então acho que é uma troca muito interessante, uma troca muito relevante. O ciclo finalizou e tanta coisa que aconteceu e como essas coisas se fortaleceram e como a gente tem a gente trabalha como uma unidade mesmo, né? Eu lembro na primeira reunião do PAN, era tanta informação, era tanta coisa que eu olhava e falava, meu Deus, será que a gente vai conseguir dar conta disso tudo? E claro, não dá conta de tudo, porque não dá para dar mesmo. E para isso serve, para a gente fazer os ajustes e aprimorar nos próximos anos, mas é muito legal ver que esse trabalho rendeu frutos muito importantes e que hoje a gente trabalha como uma unidade e a gente se tornou grandes amigos. Nos trazem também muita esperança de que um trabalho bem feito, de que um trabalho bem planejado, de que um trabalho construído a muitas mãos. Ninguém faz conservação sozinho. E assim como eles, você, sua comunidade e a sua empresa também podem se juntar a essa iniciativa. Por meio do programa de voluntariado do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, você pode nos ajudar na execução dos objetivos do PAN Aves da Mata Atlântica, assim como nos outros 47 planos de ação que estão em andamento por todo o Brasil. Além disso, diversas unidades de conservação federais que lutam para preservar e proteger a fauna e a flora brasileira também precisam da sua ajuda para continuar a defender a nossa biodiversidade. Junte-se a nós!